No Brasil, os casos envolvendo o Banco Master e suspeitas de corrupção no INSS continuam dominando o cenário político e econômico. As investigações avançam e aumentam a pressão por respostas das autoridades, enquanto novos desdobramentos surgem a cada dia. Para falar sobre os últimos acontecimentos e trazer as informações mais recentes, diretamente de Minas Gerais, vamos agora até o repórter Silva Júnior, que acompanha os casos de perto. Boa noite, Jana. Boa noite a todos da WNN aí nos Estados Unidos. Enquanto o clima está frio aí nos Stados Unidos, aqui no Brasil, o clima está muito quente, principalmente na política e no judiciário, né? O Congresso Nacional investiga hoje a CPI do INSS, que apura um desvio de aproximadamente 6 bilhões de reais, o que convertido daria 1 bilhão e 200 milhões de dólares, que foi um dinheiro que foi desviado dos aposentados do Brasil. E há também uma grande crise com relação ao Banco Master aqui no Brasil, que apura-se uma dívida, um rombo no sistema financeiro do Brasil de aproximadamente 60 bilhões de dólares, aproximadamente 12 bilhões de dólares, ou melhor, 60 bilhões de reais, 12 bilhões de dólares é o rombo que a crise do Banco Master traz ao sistema financeiro do Brasil. Enfim, o Congresso apura dois momentos muito difíceis do país, que é a CPI do INSS, que apura o rombo dos aposentados, e há também esse grande rombo no sistema financeiro do Brasil, que acaba trazendo para si agora também o judiciário, com o apontamento de diversos indícios aí de que membros da Suprema Corte do Brasil estejam envolvidos também nesses casos de desvio e, inclusive, de favorecimento dentro do próprio judiciário. No Brasil, hoje, o momento é de muita crise. O sistema judiciário está sendo colocado em xeque, hoje, no Brasil, com o apontamento de aproximadamente 3 a 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, e a CPI do INSS, que findaria no final desse mês agora, tenta concluir aí um trabalho de investigação que, infelizmente, coloca o Brasil num dos momentos mais tristes com relação à corrupção no Brasil e também trazendo para dentro desse tema da corrupção a nossa Suprema Corte do Brasil. Um momento de muita crise. O Brasil nunca passou por um momento de uma crise no judiciário, de uma crise tão grande, e agora o Brasil tenta depurar essa situação, mas eu posso te dizer que há uma resistência muito grande dos poderes do Brasil, tanto o judiciário, quanto o poder executivo, quanto o poder legislativo, em investigar essas denúncias, esses casos que estão assombrando todo o Brasil. Hoje o Brasil praticamente está paralisado, porque essas denúncias ganham noticiário a cada dia tem um fato novo, e a gente está passando um momento muito, muito difícil, institucionalmente falando, onde os poderes estão se definhando com essas crises e a gente não está enxergando, pelo menos nesse momento, um norte que possa nos levar a sair dessa crise institucional, jurídica, administrativa, legislativa, e que afunda o país num cenário de uma profunda corrupção em todos os poderes. É muito triste, isso afeta muito a nossa economia, né? Mas, Silva Júnior, nos fala um pouco sobre a greve que iniciou hoje no Brasil, no transporte. Como está isso aí? O Brasil vive um momento, Jana, de muita especulação com relação a essa guerra do Irã, dos Estados Unidos e o Irã, né? Há uma grande incerteza com relação ao abastecimento no Brasil. Há também um movimento especulativo muito, muito grande. Vou citar um exemplo: a Petrobras não anunciou nenhuma, à exceção do diesel agora há poucos dias, ela não anunciou nenhum aumento nos combustíveis, porém o preço dos combustíveis no Brasil está muito alto. Existem casos no Brasil onde o preço do litro da gasolina hoje está aproximadamente R$ 9, R$ 10 reais. Já estamos chegando a esses números. Atribui sim a um movimento especulativo grande, atribui-se ao mercado que não é um mercado regulado, aproveitando inclusive o momento dessa tensão Estados Unidos e Irã e essa questão do Estreito de Hormuz com relação ao fornecimento de óleo diesel e também de combustíveis para o resto do mundo. Há sim um movimento especulativo muito grande. O governo hoje passou a enfrentar oficialmente a esse tema com relação à paralisação dos caminhoneiros do Brasil por causa do aumento do diesel que teve há poucos dias atrás agora, e que traz uma insatisfação muito grande. E um movimento que houve em 2016 com relação à paralisação
dos caminhoneiros parece que começa a ganhar um pouco mais de corpo agora no Brasil, e hoje já começou a paralisação, ainda em pontos não totalitários no Brasil, mas em pontos específicos, mas a coisa começa a ganhar corpo, e isso traz um grande risco de desabastecimento interno no Brasil, porque é uma categoria que hoje o Brasil depende 95% do transporte rodoviário hoje para escoar produção, escoar mercadorias, e isso começa agora a assustar principalmente o governo federal, e a população também começa a ficar muito apreensiva por causa desse sinal de um eventual desabastecimento, caso essa greve dos caminhoneiros ganhe um pouco mais ainda de corpo nesse momento do Brasil. Ainda um momento pequeno, mas crescente, mas o governo tenta ensaiar alguma medida com relação aos estados para tentar se reduzir impostos para que os combustíveis, principalmente o óleo diesel, não aumente. Porém, os governadores estão resistindo muito a essa proposta, estão jogando de volta no colo do governo federal, e nós brasileiros estamos vivendo esse momento terrível agora, político, judicial, legislativo e também com relação ao abastecimento, reflexo dessa guerra dos Estados Unidos e do Irã.